No âmbito da solução pré-processual, nós temos que conceber que é tudo aquilo que antecede o processo. Solução processual parece ser aquela que nós mais gostamos, é a lei. E além disso, temos uma solução gerencial, que muitas vezes pode tocar aspectos anteriores ao processo, pode dizer respeito a aspectos atinentes à legislação, mas que envolve a organização, a distribuição de recursos na administração dos processos. A solução pré-processual, ela pode ser apresentada em diversos pontos da fase que antecede o litígio. Nós vamos ter, por exemplo, causas externas que provocam o surgimento do litígio. Se nós conseguirmos atuar nessas causas externas, nós estaremos impedindo que haja uma demanda no judiciário. Por exemplo, uma má regulamentação feita pelo executivo, a concessão de benefícios previdenciários, por exemplo. Às vezes essa má regulamentação, caso fosse alterada ou melhor provisionada, evitaria uma demanda na justiça. Temos também o surgimento de potenciais conflitos de interesse. Muitas vezes existem situações limites, situações de conflito, que, caso não resolvidas, vão virar uma demanda judicial. Imagine uma desapropriação. A prefeitura, o governo estadual, eles vão desapropriar casas para alargamento de uma via pública. É possível que tudo isso seja feito no âmbito extrajudicial. Caso isso não ocorra, será feito necessariamente um processo judicial para poder compor as partes. Temos também canais de judicialização, que de certa maneira eles precisam ser atacados ou, digamos, melhorados para evitar que se aumente o número de demandas. Quais são os canais de judicialização que nós temos? Nós podemos mencionar, por exemplo, a advocacia, a mídia, tudo isso são formas de levar demandas ao judiciário. Eu me lembro que eu conversava com um procurador do INSS e ele me disse que tinha lá em Brasília um sistema que verificava todo o funcionamento das agências do INSS. E ele me dizia o seguinte: quando sai no Jornal Nacional, por exemplo, que um juiz concedeu uma equiparação, um aumento de benefício previdenciário, no dia seguinte, o 0800 do INSS caía, porque eram tantas chamadas, tantas ligações, que ele não conseguia comportar a procura. Ou seja, a mídia era uma forma de estimular as pessoas a recorrer à justiça. Como nós já vimos, os advogados que atuam, que existem, na verdade, muitos no país, eles são um canal de judicialização. Muitas vezes a questão poderia ser resolvida no âmbito administrativo, mas ela é quase que obrigatoriamente levada à justiça. Por quê? Porque na justiça vai haver melhores possibilidades, talvez financeiras, talvez mesmo de resolução daquele conflito. Temos também as instâncias administrativas. Se nós formos verificar, o nosso poder judiciário ele está assoberbado de demandas que envolvem o poder público. União, INSS, Correios, Caixa Econômica, os estados, todos esses são entes públicos acionados no judiciário. Muitas vezes utiliza-se o judiciário para protelar obrigações. Muitas vezes pequenas demandas são recorridas até a última instância para que não se cumpra aquela determinação num prazo razoável ou mais curto. Ou seja, se as instâncias administrativas bem funcionarem, evitaria-se muito o acesso ao judiciário. Os benefícios previdenciários, por exemplo, que ficam a cargo do INSS. Caso o INSS pudesse resolver a concessão daqueles benefícios de uma maneira que evitasse a demanda, ou seja, haveria uma redução significativa do acesso à justiça. Então, se nós olharmos aqueles 20 maiores litigantes no Poder Judiciário brasileiro, nós podemos perceber que poderiam ser estabelecidas medidas para evitar que todo o conflito fosse resolvido na justiça. E, por fim, algo que ainda não está muito desenvolvido no país, mas que já tem uma grande história lá no exterior, são as
resoluções alternativas de disputas, né? Resoluções alternativas de conflitos. Mediação, conciliação, arbitragem, tudo isso seria um meio de se evitar o acesso ao judiciário. O nosso CPC, ele hoje trata dessa matéria de uma maneira mais envolvente, ou seja, já toca no assunto, já aponta quase que a obrigatoriedade da conciliação nos processos, dá mais ênfase à mediação, ou seja, são medidas indispensáveis que funcionam lá fora e que são essenciais para um bom funcionamento da justiça. Hoje, na sociedade brasileira, a gente já fala sobre a desjudicialização. É um termo novo, recente, que já está sendo falado, desjudicialização. Porque como a gente vê no fluxo de tramitação de uma unidade judiciária, muitas vezes um processo complexo, um processo com muitas partes envolvidas, ele não consegue ser resolvido de forma célere, de forma eficaz pelo magistrado. O magistrado ele não tem tempo, não tem os recursos, não tem a equipe necessária para se debruçar sobre um processo de 7.000 páginas, de 8.000 páginas e 30 partes, para efetivamente pensar na melhor forma de resolver essa disputa. A desjudicialização é a resposta para isso. O que eu percebo é o seguinte, a gente trata isso de uma maneira que a mim não agrada. Por exemplo, para mim o judiciário tinha que falar baixo com um porrete na mão. Ele tem que resolver, ele vai resolver o problema, mas só depois de esgotadas todas as vias administrativas extrajudiciais de solução desse conflito. O problema é que hoje o judiciário ele é o primeiro elemento de composição de litígios no país. Antes de tomar qualquer outra providência, recorre-se ao judiciário. Imagine, a pessoa tem um problema dentro de uma agência bancária. Aí ela procura um advogado que vai ajuizar uma ação por danos morais. O advogado, será que vai procurar o gerente da agência para tentar resolver esse problema? Provavelmente não. Para ele será mais fácil colher a assinatura numa procuração, pegar um modelo de uma petição, prepará-la, adequá-la àquele caso e enviar por via eletrônica para a justiça. Estará marcada uma audiência e aí sim o judiciário vai ter que ser encarregado de um problema. Por quê? Porque se tornou a primeira forma de resolução de litígios no país.